Fala pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista. Amigos, eu quero estar falando hoje aqui sobre o informativo de número 892 do STJ, tá? E a primeira decisão é sobre crime continuado. O que foi decidido ali, pessoal, pelo STJ em relação aos crimes continuados, né? Para quem não sabe, né, o crime continuado é aquele crime, digamos assim, não é aquele crime, são aqueles crimes da mesma espécie que são cometidos no mesmo contexto espacial, no mesmo modus operandi, e há uma também conexão temporal entre eles. Vamos falar aqui primeiramente da conexão espacial local, né? O STJ fala que esses crimes eles devem ser cometidos pelo menos na mesma cidade ou cidades contíguas. Podemos dizer cidades da mesma região metropolitana. Por exemplo, aqui na Baixada Santista, nós temos a região metropolitana da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, enfim. São as cidades aqui, Mongaguá, da região metropolitana da Baixada Santista. Portanto, os crimes devem ser cometidos pelo menos nessa região espacial. Segundo o critério temporal, pelo menos os crimes devem ter um lapso entre um e outro de no máximo 30 dias. Há, de fato, uma relativização por parte do STJ em condições excepcionalíssimas que podem extrapolar esse prazo. Evidentemente, vai depender do caso concreto para que se afaste esse prazo de 30 dias, tá bom? Então, falei conexão temporal, conexão espacial e o mesmo modus operandi, ou seja, tem que ser o crime praticado de forma idêntica. Por exemplo, ele é sempre praticado através de comparsas, coautoria, concurso de agentes, ou o mesmo instrumento, mesma arma de fogo, por exemplo, tá? E aí a pessoa praticando vários crimes com esses requisitos, ela terá uma pena menor. Porque vamos imaginar o seguinte: a pessoa comete 10 crimes de furto. Se você for somar todos os crimes de furto, evidentemente vai dar uma pena muito alta. Agora, se você pega, e aí que entra o crime continuado, você pega um crime de furto e aplica em cima desse crime uma fração de aumento, que pode ser de 1/6 até 2/3, evidentemente que a pena será menor do que você somar tudo. Então, essa pena pode ser aumentada de 1/6 a 2/3, dependendo de quantos crimes você praticou. Se você praticou 7 ou mais furtos, você terá um aumento de 2/3, um aumento no máximo. Se você praticou 2 crimes, você terá o aumento de 1/6, tá? O aumento mínimo. Portanto, pessoal, o crime continuado, ele é um benefício para o réu. É uma forma, né, uma política criminal, uma forma de ajudar a pessoa ali que está sendo processada. Agora, qual foi o caso decidido ali pelo STJ no caso concreto? No caso concreto, o empregador, ele tinha funcionários, né? Todos registrados, porém, na contribuição previdenciária, que você pega aquele valor que você retira do salário da pessoa e remete para o INSS, ele desviava para si próprio. Ou seja, ele se apropriava indevidamente dos valores. Portanto, está caracterizado o crime de quê? Apropriação indébita previdenciária. E, além disso, ele sonegava a contribuição previdenciária. Por exemplo, FGTS. Ele declarava lá que a empresa dele era enquadrada em determinada categoria tributária, por exemplo, Simples Nacional, que vai recolher menos, né, a menor. E aí ele sonegava. Ele sonegava valores. Então, ele se apropriava de valores previdenciários e sonegava também valores previdenciários. E aí o que acontece? Ele foi denunciado pelos 2 crimes e condenado. A defesa dele sustentou o quê? Que ele deveria ser condenado apenas e tão somente por um crime e receber o aumento, né, em razão do outro, na continuidade delitiva, porque sustentou que ali foi praticado tudo no mesmo contexto, com o mesmo modus operandi. Porém, o STJ falou o seguinte, essa questão chegou lá no STJ, o STJ falou, não podemos aplicar o crime continuado, por quê? Não são crimes da mesma espécie.
embora sejam do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Por quê? Um está previsto ali no artigo 180A, parágrafo 1º do Código Penal, e o outro está previsto no artigo 337A também do Código Penal. Ou seja, eles não são da mesma espécie, eles não são idênticos. Além disso, o STJ falou, embora eles tenham penas idênticas e não necessitem do dolo específico para que estejam cometidos, eles não protegem o mesmo bem jurídico. O crime de apropriação indébita previdenciária, ele protege o patrimônio da pessoa que trabalha para o empregador, o funcionário. Ao passo que o crime de sonegação de contribuição previdenciária, ele protege a administração pública. Ou seja, são dois crimes que são de espécies diversas, né? E além disso, eles não protegem o mesmo bem jurídico. E aí o STJ falou que não poderia aplicar a regra da continuidade delitiva e, como não poderia, a consequência seria o quê? Aplicar o concurso material. Concurso material soma as penas. As penas são somadas. É mais grave para o réu, com certeza. Então, pessoal, o primeiro julgado que eu queria estar comentando com vocês era esse, tá? Vamos partir agora aqui para o próximo, tá? Para quem não sabe, né, pessoal, os informativos, eles são aquelas decisões mais importantes do STJ, publicadas, né? As mais relevantes, né? Que servem de, digamos assim, ensinamento, né? É uma torrente de ensinamentos que são dadas, né, aos operadores de direito para que eles manejem da melhor forma, né, a lei, né, os entendimentos, conheçam os entendimentos, tá? Então agora a gente vai partir aqui para o segundo julgado, beleza? Que se trata, só achar aqui, né, pessoal? Esses informativos são muito interessantes, eu gosto bastante de estudá-los para estar se aprimorando, né, no conhecimento jurídico. Só vou achar aqui o segundo julgado, tá, amigos? Aqui, ó. Segundo julgado, pessoal, é sobre lei de drogas, né? A lei de tóxicos, lei de entorpecentes, enfim. Que foi decidida naquela questão ali pelo STJ. Nós temos ali, pessoal, no artigo 33, o crime de tráfico de drogas. Que é você ter em depósito, você transportar, você vender, você guardar. Enfim, nós temos ali vários verbos que, se praticados, você será, né, possivelmente processado por tráfico e condenado. E no artigo 37 ali nós temos aquela função do olheiro, do vigilante. Que seja, embora ele não venda, ele não traga a droga consigo, ele desempenha uma função ali no tráfico. Ou seja, ele faz de forma que aquele tráfico ele seja concretizado. O que acontece? Havia dois fulanos, no caso aqui trazido do STJ, que eles estavam vendendo drogas e foi gravado isso. Foi enviado à polícia, a polícia efetuou a prisão deles. Ambos foram condenados, só que a defesa do olheiro sustentou que ele deveria ser condenado pelo crime 37, do artigo 37 da Lei de Drogas, porque a pena é menor, de 2 a 6 anos, o tráfico é de 5 a 15, é mais grave. Só que o STJ falou que não poderia, por quê? Porque ele estava integrado de forma essencial à comercialização da droga. Embora nenhuma droga tivesse sido apreendida na sua posse, ele estava ali desempenhando uma função essencial à venda. Portanto, o STJ falou, afasta-se aqui a subsunção ao artigo 37. Ou seja, o 37 prevalecerá no caso. O 37 não, o 33. Porque, embora a droga não tenha sido apreendida na posse dele, ele desempenhava uma função muito importante na venda. Ele não teve uma função assim acidental, digamos assim, acessória, né? Falou, olha, mandou uma ligação, a polícia tá indo aí.
Não, ele estava ali constantemente, na biqueira, olhando. No ponto, na loja. Então, em razão disso aí, o STJ falou que ele deveria ser punido pelo artigo 33 e afastando o artigo 37. Pessoal, por fim aqui, a última decisão que eu quero estar comentando aqui com vocês, também sobre lei de drogas, é o artigo 35, que trata do crime de associação para o tráfico. Aquele que, que de forma que se associa com duas ou mais pessoas para, reiteradamente ou não, praticar, tráfico. O que foi decidido ali? A questão do livramento condicional. Livramento condicional, pessoal, para quem não sabe, é um benefício da execução penal em que a pessoa ela consegue sua liberdade de forma antecipada mediante certas condições. Ela vai ficar ali, em liberdade, cumprindo determinadas condições estabelecidas pelo juiz, e se ela não praticar nada até o fim previsto da sua pena, ela tem a sua pena extinta. Beleza? É um benefício precário, condicional, enfim, é um teste. Para que a pessoa obtenha esse benefício, ela tem que cumprir um determinado tempo de pena, que no caso dos crimes hediondos, normalmente é 2/3, hediondos ou equiparados, para o primário. O que acontece? O crime de associação para o tráfico, ele não é hediondo nem equiparado. Em tese, segundo o Código Penal, ele se enquadraria na fração de 1/3 para o usufruto desse benefício. Porém, a lei de drogas ela tem um critério específico, que diz que o crime de associação será a fração de 2/3. E aí o STJ falou, o Código Penal fala, para crime não hediondo ou equiparado, 1/3. Associação não é crime hediondo nem equiparado. Lei de drogas fala que para associação será 2/3. E aí? Vai prevalecer o quê? O Código Penal ou a lei de drogas? O STJ falou que no caso vai prevalecer a lei de drogas pelo critério da especialidade. A lei especial derroga a lei geral. E aí, no caso, a fração, para que essa pessoa usufrua o livramento condicional, será de 2/3. Beleza, pessoal? Amigos, se inscrevam no canal. Vocês estão aqui assistindo e não se inscreve, é brincadeira, Então, bora aí se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar. Vamos ajudar aqui o doutor, o advogado, no crescimento. Logo, logo tô atingindo 100 inscritos. Falta pouco. Vamos ajudar aí a bater 100 inscritos, pessoal. Beleza? E é isso.